Na Band FM, quem ama não esquece. A relação entre irmãos pode ser uma das mais poderosas que existem. Eles são uma ponte do nosso passado com o nosso futuro. É uma verdadeira cumplicidade. Vocês se protegem, se cuidam, se defendem. Apesar de sempre rolar umas briguinhas, um irmão é, na maioria das vezes, ter um melhor amigo para sempre. Eu e a minha irmã temos diferença de idade de apenas 13 meses. É pouca coisa. A minha mãe me teve e logo em seguida engravidou da minha irmã. Foi uma loucura, né? Mas por causa disso, nós sempre fomos muito, muito grudadas. Como a nossa situação financeira não era das melhores, a gente sempre dividiu tudo, né? Era um brinquedo para as duas, as roupas eram das duas. Até na mesma cama a gente dormiu até os 6 anos. A Suelen sempre foi a minha melhor amiga, sempre. A gente se defendia das broncas dos nossos pais, brincávamos juntas, estudávamos juntas. Mas quando a gente estava crescendo, na época da adolescência, né? Eu comecei a perceber que a minha irmã, sei lá, parecia que ela tinha alguns problemas de caráter. Ela parecia ser meio, sei lá, maldosa, sabe? Até então não me parecia nada grave, mas era daquele tipo que gostava de ver o circo pegar fogo mesmo, que se metia em confusão e até ficava feliz quando alguém fracassava. Ela me parecia uma pessoa meio invejosa, era isso. Eu dava uns toques, mas ela sempre dizia que a única pessoa com quem ela realmente se importava era eu. Era isso que ela falava. Quando eu tinha uns 20 anos, eu conheci o Vitor. E eu posso dizer que eu me apaixonei por ele. O Vitor era da minha sala na faculdade e ele era meio perdido nas matérias. Como eu era uma ótima aluna, ele me pediu para ajudá-lo com os estudos e é claro que eu aceitei, né? Com essa ajuda, eu fui me encantando cada vez mais pelo Vitor. Nossa, Stephanie, eu não sei nem o que faria se não fosse você. Sério, olha, na última prova, eu ia ter tirado 0. Ai, Vitor, imagina. Você sabe a matéria, sabia? Você sabe sim. Só precisa se concentrar mais, focar mais. Mas é chato, né? E eu tenho dificuldade, eu não consigo estudar sozinho, não tem jeito. Bom, eu tô aqui pra te ajudar. Quando você quiser, eu tô aqui, tá? E eu vou precisar muito, muito. Você é uma ótima amiga. Obrigado mesmo. Ele falou isso e me deu um beijinho no rosto. Ele me via como uma amiga, só isso. Mas eu queria mais, eu queria muito mais. O problema é que eu sempre tinha sido muito, muito tímida e eu não conseguia me abrir para ele. A minha ideia era continuar bem próxima a ele, sabe? E aí um dia, talvez ele pudesse perceber que eu estava apaixonada. Eu cheguei a marcar para estudar com ele lá em casa, para ver se ele se tocava, né? Mas não tinha jeito. Ou ele era muito desligado mesmo, ou ele se fingia de bobo. Bom, com essas idas e vindas do Vitor lá em casa, eu fui percebendo que ele e a minha irmã, a Suelen, estavam se olhando demais. Sei lá, estava parecendo que pintava um clima entre eles. Eu nunca tinha falado para minha irmã do meu interesse nele, nunca, porque eu era tão tímida que nem com ela eu conseguia conversar sobre essas coisas. Acontece que a Suelen me conhecia. Me conhecia bem. Ela me conhecia como a palma da mão e nem precisava ser tão inteligente para saber que eu gostava dele, né? Ela sabia, eu tinha certeza que ela sabia. Mas mesmo assim, ela estava ali, jogando charme para ele e ele babando nela. Stephanie, eu preciso da sua ajuda. Preciso muito. Da minha ajuda? Muito mesmo. Tá, pode falar. Alguma dúvida? Não, dessa vez não tem nada a ver com a faculdade. Dessa vez eu preciso de você, mas é de um outro jeito. É um outro tipo de ajuda. Então fala. Se tiver ao meu alcance, eu te ajudo, claro. Eu preciso que você me dê uma mãozinha. Eu preciso, na verdade, muito da sua força, da sua ajuda.
com a sua irmã. É sério, eu tô maluco por ela. Ah, Toda vez que eu vou estudar com você na sua casa, eu nem consigo me concentrar, eu só fico olhando pra ela. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude muito nisso. Muito. aquilo foi como uma facada no meu peito. Eu ainda tentei desconversar, falei que a Suelen era complicada, só que ele insistiu. Ele falou que estava apaixonado de verdade, que não era brincadeira e que ele queria fazer a minha irmã feliz. Aquele dia eu chorei tanto, mas tanto. Os meus pais, a minha irmã ficaram até preocupados, mas aí eu inventei qualquer história e eles acreditaram. Depois que eu me recuperei, depois que eu consegui, respirar e pensar melhor, eu decidi que se o Vitor queria ficar com a Suelen, eu tinha mais era que dar o recado mesmo. Como eu disse, eu imaginava que a minha irmã soubesse que eu gostava dele. E com certeza ela não ia se aproximar, eu tinha certeza disso. Então eu chamei a Suelen e eu falei, olha, só vou passar o recado, apesar de achar que você não vai querer nada. O Vitor tá de olho em você. Eu falei. Só que para minha surpresa, e pro meu desespero também, a minha irmã respondeu que também queria ficar com ele. Eu olhei para ela, chocada. E ela ainda fingiu que não sabia o que estava acontecendo. Não era possível. Não era possível. Ela sabia, ela tinha que saber. Será possível que ela estava se fazendo de sonsa daquele jeito? Eu fiquei perplexa, sabia? Nem consegui falar mais nada. Eu só perguntei se era sério e ela disse que sim. Toda sorridente. Não, aquilo não podia estar acontecendo. Não. Eu e a Suelen éramos mais que irmãs, melhores amigas. A gente era unida demais. Como é que ela podia fazer isso comigo, meu Deus? Será mesmo que nem passava pela cabeça dela que eu gostava do Vitor? Eu também tinha sido uma idiota, de não ter falado nada pra ela. Só que agora também era tarde. Os dois já estavam se gostando. Daí pra eles começarem a namorar foi um passo. Pois é. A minha irmã estava namorando o cara que eu era apaixonada. E com isso a minha relação com ela acabou esfriando, A Suelen me perguntava por que eu estava diferente. Eu só dizia que estava deixando ela aproveitar aquela fase. Mas na verdade mesmo eu estava morrendo por dentro. Eu não conseguia tirar o Vitor da cabeça e ainda tinha dúvida. Aquela dúvida eterna dentro de mim, Dentro do coração, se a minha irmã sabia, se ela não sabia da minha paixão. Se ela ficou com ele sabendo que eu não gostava dele ou não, era isso que eu ficava me perguntando. Como eu disse, ela tinha umas coisas meio estranhas, umas maldades que eu via nela. Mas eu não achava que ela seria capaz de fazer algo contra mim. Eu sempre cuidei dela, eu sempre defendi. Ela seria tão ruim a ponto de roubar o cara que eu amava. Bom, enquanto eu definhava de tanto sofrer, os dois estavam lá, Felizes pra caramba. Era muito duro pra mim porque a Suelen vinha me contar tudo, absolutamente tudo, do primeiro beijo, primeira vez, de quando conheceu a família dele, tudo. Eu só pensava que era pra ser eu no lugar dela. Aquela era a vida que eu devia estar levando, não ela. Teve um dia que depois de ouvir ela falar por horas do Vitor, eu explodi, eu não aguentei. Antes de eu conseguir me controlar, eu simplesmente gritei: Você é burra? Você é burra ou se faz de tonta mesmo? A Suelen arregalou os olhos e perguntou o que estava acontecendo. Naquele dia, ela parecia bem sincera. Naquele dia, ela parecia a minha irmã querida, que nunca faria qualquer coisa contra mim. Naquele dia, pela cara que ela fez, ela realmente não sabia que eu gostava dele. Mas será? Ou será que ela só era uma boa atriz? Bom, como eu não sabia, como eu não conseguia ter certeza de nada, eu me calei. Fiquei na minha, achei melhor não falar mais nada. Eu acabei pedindo desculpa, falei que tinha tido um surto. A Suelen pareceu muito preocupada comigo, mas eu não sei, eu de verdade não sei. Alguma coisa dentro de mim dizia que era tudo fingimento. Eu tava pirando, era isso, eu tava ficando louca com isso.
Mesmo assim, eu não falei nada. Não falei porque eu não queria parecer irmã recalcada, sabe? Eu não queria estragar o namoro de ninguém. Vai que ela não soubesse mesmo. Imagina. Aí eu falo depois de meses que eu estava apaixonada pelo namorado dela. Imagina um negócio desse, que vergonha. Eu me conformei com aquela situação e simplesmente passei a rezar para que Deus tirasse o Vitor do meu coração. Até porque, né? Vamos supor que ela soubesse que eu gostava do Vitor. Você acha mesmo que àquela altura ela ia admitir? Claro que não, né? Se ela tinha ficado com ele sabendo do meu amor, ela ia negar até o fim. Negar até a morte, claro. Só que, alguns meses depois, a Suelen simplesmente foi se cansando. No começo, ela estava super apaixonadinha pelo Vitor, né? Só que depois de um certo tempo, eu fui vendo que ela estava enjoada dele. E ao invés de terminar, ela passou a trair o Vitor. A minha irmã saía com vários caras diferentes. E o Vitor nem sonhava. E aquilo me deixava horrorizada. Eu falava para ela terminar de uma vez, mas ela falava que não era para eu ficar me metendo no assunto. Até o Vitor vir conversar comigo, né? Stephanie, eu sei que nos últimos meses a gente acabou se afastando, né? Mas você sempre foi uma boa amiga. Além de ser a minha cunhada, você sempre foi especial na minha vida. Você sempre foi parceira. Amiga de verdade. O que foi, Vitor? Fala. Sua irmã, ela tá diferente. Sei lá, antes ela era super carinhosa e agora ela me trata mal. Eu preciso mais uma vez que você me ajude. Stephanie, eu sou apaixonado por ela e eu não tô sabendo o que fazer. Na verdade, eu não tô sabendo nem lidar com essa situação. Por favor, me ajuda. Me diz o que fazer. Me diz o que fazer. Me orienta, vai. Aquilo me partiu o coração. Ele estava sofrendo, ele estava realmente sofrendo. E eu realmente amava ele. Nossa, eu amava demais. Mesmo passando tantos meses, mesmo a gente se afastando, eu amava o Vitor demais. Eu fiquei com muita raiva da minha irmã por ela estar fazendo aquilo com ele. Mais uma vez eu falei para ela parar com tudo aquilo, para respeitar o namoro dela, para respeitar o Vitor, que era um cara tão legal. Sabe o que ela falou? Ela respondeu simplesmente: tão legal que você queria para você, né? Eu fiquei sem palavras. Eu não entendi se ela estava querendo falar do passado ou se ela achava que eu tinha me apaixonado depois deles começarem a namorar. Aquela pergunta me pegou tão de surpresa que eu não soube nem responder. Eu enchi os olhos de lágrimas e eu falei que não era justo aquilo. Não era justo ela fazer aquilo. A Suelen me olhou com um olhar tão frio. Um olhar assim de superioridade, sabe? Era uma coisa horrível. Eu nunca vou esquecer. Apesar de tudo, ela era minha irmã, né? E a minha melhor amiga também. Esse é um elo forte demais, é um elo que pra mim é muito importante. Desde esse dia, a nossa relação nunca mais foi a mesma. E eu confesso que eu sinto muita falta dela. Eu amo demais a minha irmã e eu só tenho lembranças maravilhosas com ela. Mas eu também amo o Vitor, né? Eu não posso negar. Eu amo o Vitor e eu não aguento mais ver a minha irmã maltratando ele, mentindo pra ele, traindo ele. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou lá, se eu abro o jogo com ele, se eu conto a verdade. Falo o que a minha irmã faz e arrisco perder o amor da Suelen. Ou se eu me calo. Se eu deixo que ele se resolva. Vale a pena brigar com uma irmã por causa de homem? Vale a pena. Ela pode ter errado, mas ela é da minha família. Ela sempre foi e sempre vai ser minha família. De qualquer forma, para mim é uma situação muito triste. Não importa o que aconteça. Eu já sei. Todo mundo vai sair machucado dessa história.